Bem-vindos ao canal. A maioria de nós foi criada recebendo a mensagem que devemos ser bons e gentis, colocando as necessidades dos outros frente às nossas. Não há nada de errado em ser bom e gentil, mas quantas vezes fomos obrigados a dar nosso brinquedo àquela criança que fazia birra, querendo o nosso brinquedo, e nossos pais diziam: empreste o seu brinquedo para ele ou para ela. Eu não sei se isso aconteceu com você, mas se aconteceu, as lembranças não devem ser boas. Nos tempos em que vivemos, ser excessivamente gentil e cuidadoso pode ser perigoso. Pode até mesmo colocar nossas próprias vidas em perigo desnecessariamente. Além do mais, vivemos em um mundo onde nem sempre recebemos o que damos. E também percebemos e escutamos pessoas excessivamente generosas se queixando quando percebem como sua doação as esvazia financeira e emocionalmente. Este vídeo não tem objetivo de criar pânico ou trauma, mas simplesmente alertá-lo que você deve estar preparado para se surpreender com as coisas ruins que podem acontecer quando você é excessivamente bondoso. Por isso eu te convido a vir comigo até o final deste vídeo, porque hoje vou te contar 7 coisas ruins que podem acontecer se você for excessivamente bonzinho e te mostrar como evitar que as pessoas se aproveitem de você pela sua generosidade. A única coisa que eu te peço é que você apoie o nosso canal. Se você gostar do conteúdo deste vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não é um inscrito do canal, eu te peço que também se inscreva, porque além de ser um incentivo para continuar produzindo esse tipo de conteúdo, você também está ajudando ao canal. Eu só posso lhe agradecer pela sua generosidade. Vamos direto ao ponto número 1. Você espera demais das pessoas. Os estoicos diziam que devemos aceitar as coisas como elas são, e não depender do que os outros fazem para nos tornar felizes. Dar sem esperar muito em troca evita decepções e te ajuda a praticar o desapego emocional, o que leva a uma mente mais calma. Querendo ou não, é difícil ser totalmente altruísta quando damos. Quando damos tudo o que temos, esperamos que os outros façam o mesmo quando precisamos de algo importante. Mas na verdade acabamos acostumando as pessoas a ter tudo feito por elas, a ponto delas presumirem que você pode cuidar de tudo na vida delas e da sua, especialmente da sua própria vida. Porque se você não cuida de si mesmo, por que cuidaria dos outros? Na realidade, suas expectativas de reciprocidade não serão atendidas, e você acabará com mau humor, cansaço, raiva e tristeza. Ainda assim, olhando objetivamente, as pessoas não estão te decepcionando. Elas estão apenas fazendo o que você deveria estar fazendo, cuidando de suas próprias tarefas. Segundo ponto, as pessoas vão ficar esperando que você sempre dê algo a elas. Os estoicos dizem que é importante lembrar que o verdadeiro valor vem de agir de forma boa e lógica, não apenas fazendo o que os outros querem. A moderação e a doação equilibrada ajudam a manter o controle sobre suas ações e evitam que você caia em hábitos que prejudicam sua saúde mental. Você já ouviu a vida toda que as pessoas são criaturas que se habituam facilmente a determinadas situações, e isso não poderia ser mais que pura verdade. Nós nos moldamos a padrões, rotinas e ao ritmo da vida à nossa volta. A ideia da zona de conforto nasce desse desejo de estabilidade. Isso significa que, se você está sempre dando, as pessoas que você ajuda irão esperar isso o tempo todo. Você as conduzirá às suas zonas de conforto. Elas não precisarão cuidar de suas responsabilidades, porque você estará lá para isso. Se você não se valoriza, é pouco provável que alguém olhe nos seus olhos e diga para você pensar mais em si mesmo. Não espere esse tipo de empatia das pessoas que você ajuda. Elas se limitarão a ser seu próprio Robin Hood, o que lhe custará muito na vida. Em terceiro lugar, seus próprios objetivos serão negligenciados. Os estoicos diziam que é importante viver pela razão e pela virtude, estabelecer limites e priorizar nossas próprias responsabilidades para nos mantermos equilibrados e não deixarmos de lado nossa identidade e bem-estar pelos outros. Ao colocar as necessidades de todos antes das suas, você pode acabar fugindo de algo dentro de você que te incomoda e assusta. Como você se sente quando passa o fim de semana sozinho ou chega em casa todos os dias sabendo que não há ninguém para lhe receber? Se você está fazendo tantas coisas diferentes para fugir de si mesmo,
o golpe será ainda mais duro, porque por um lado, você terá que se enfrentar mais cedo ou mais tarde e por outro, seu mau humor só piorará ao priorizar as necessidades dos outros em vez das suas. Cuidar de si mesmo é uma das partes mais importantes de ser saudável. Antes de poder ajudar os outros a se sentirem melhor, você precisa se certificar de que está feliz, realizado e bem cuidado. Da mesma forma que você não daria um chocolate a alguém se não tivesse aproveitado um primeiro. Como também não deve oferecer ajuda para limpar a casa de um amigo antes de ter limpado a sua e assistido a um bom filme tomando um vinho. Quarto ponto. As pessoas pensarão que você é fraco e o tratarão assim. O estoicismo nos orienta a desenvolver nossa força interior e a exercer controle sobre nós mesmos. Estabelecendo limites e cultivando a autodisciplina, podemos demonstrar aos outros nosso comprometimento com responsabilidades e princípios, conquistando o respeito deles, em vez de sermos percebidos como frágeis. Ao auxiliar os outros ao longo do tempo, é possível ganhar reconhecimento como especialista na área da assistência social, mas essa prática pode inadvertidamente gerar uma impressão contrária. Quando não estabelecemos limites, as pessoas começam a nos enxergar como vulneráveis, muito bonzinhos e incapazes de dizermos não. Elas se aproximam de nós para se desvencilhar de suas responsabilidades, pois sabem que não recusaremos. Contudo, ao introduzir a palavra não, iniciamos uma mudança na percepção delas, despertando um sentimento que jamais imaginaram: respeito. Enfrentaremos objeções ou pessoas que nos procurarão apenas quando necessitarem de algo. O estoicismo nos ensina a importância de sermos espertos e sábios ao escolher quem ajudamos. Com autocontrole e perspectiva, podemos diferenciar entre pessoas que realmente necessitam de ajuda e aquelas que só querem se aproveitar. Dessa forma, não gastamos nosso tempo e energia em coisas que não contribuem em nada. Aqueles que te consideram um bom amigo, de repente só querem te ver quando precisam de algo. Pensando logicamente, não é tão improvável que isso aconteça com você, já que a maioria das pessoas não convida seus funcionários ou colegas de trabalho para tomar um café, e muito menos para uma cerveja. Embora eu entenda o que acontece com você, eu não acho justo, portanto é essencial aprender métodos para evitar que as pessoas se aproveitem de você. Quinto ponto. Se você continuar sendo bonzinho, só vai atrair gente que está sempre querendo alguma coisa, e nunca aqueles que querem retribuir. Com um julgamento paciente, a gente consegue construir relacionamentos verdadeiros, que são bons para ambas as partes. As pessoas entram na nossa vida porque as energias delas batem com as nossas. É mais ou menos assim. Se a gente está vibrando numa frequência baixa, atrai gente negativa, deprimida, com uma alma pesada e que queira nos ferir. Mas quando a nossa vibração é alta, atraímos gente cheia de boa energia, gentileza, entusiasmo, força de vontade e alegria. E por causa disso, quando a gente é excessivamente generoso com todo mundo, a gente perde tanta energia que acabamos vibrando numa frequência baixa. Isso faz com que pessoas carentes e puxa-sacos se sintam atraídas por nós. Aqueles que nem sequer querem ajudar e só querem pegar o que podem e sumir, sem nem dizer obrigado. Sexto ponto. Você pode acabar se tornando dependente em alguma coisa. Os estoicos ensinavam as pessoas a serem calmas e responsáveis por si mesmas. A autodisciplina ao dar nos impede de cair em maus hábitos e nos permite manter um bom relacionamento com nossas ações e escolhas. Quando a escassez é uma parte regular de nossas vidas, a necessidade de algo cresce, o que é o menor caminho para se tornar adicto de algum comportamento ou hábito. Então, um dia, alguém próximo a você pode perceber que você anda bebendo demais, e não apenas água mineral. Eles também podem notar que você está comendo demais ou até mesmo jogando muito. Preste muita atenção ao que diz alguém que se preocupa com você, porque seu primeiro instinto pode ser ficar com raiva deles e dizer que não tem nenhum problema. Mas é assim que as pessoas geralmente agem quando estão tão presas em seus próprios problemas que não podem ver que tem um. Lembre-se sempre que as pessoas que se importam com você querem o melhor para você. Então preste atenção ao que elas dizem,
porque estão tentando te ajudar a parar de cair e seguir em frente. 7º, você vai fazer as pessoas pensarem 2 vezes. O estoicismo nos diz para fazer coisas boas independente do que os outros pensem. Ao nos focarmos em viver de acordo com nossas crenças e princípios, construímos uma boa imagem que pode resistir a falsas acusações. Não importa o quanto queiramos que as coisas sejam diferentes, a verdade é que não há tantas pessoas boas no mundo. Então, se você é uma delas, as pessoas vão ficar desconfiadas ao invés de impressionadas e gratas. Não vai demorar para sua bondade fazer as pessoas se perguntarem o que está acontecendo e quais planos você tem que não conta a ninguém. Isso pode significar que você conheceu um grupo de pessoas suspeitas, mas é mais provável que elas só estejam sendo honestas. A maioria das pessoas que querem ajudar demais estão escondendo planos tão ruins que é melhor ficar longe e recusar a ajuda que elas oferecem. Agora vamos ver se você está sendo excessivamente bonzinho. Ser generoso é uma virtude, mas como todas as virtudes, pode ser levada ao extremo. Na nossa tentativa de sermos bondosos, às vezes damos mais do que podemos, seja tempo, dinheiro ou recursos. E enquanto a intenção é nobre, o resultado pode ser prejudicial. Pense assim: se você continuar drenando sua conta bancária para ajudar os outros, eventualmente vai falir. E então, como vai poder ajudar alguém? Os estoicos acreditavam em moderação. É sobre encontrar o equilíbrio entre dar e reter. Conheci uma pessoa que sempre emprestava dinheiro para amigos. Ele queria ajudar, e isso o fazia se sentir bem, mas com o tempo, ele se viu em dificuldades financeiras. Quando precisou de ajuda, aqueles que ele havia ajudado não estavam por perto. É uma lição dura, mas importante. Seja generoso, mas também seja sábio. Assegure que suas próprias necessidades sejam atendidas antes de ajudar os outros. Não se trata de ser mesquinho, mas de ser sustentável. E o que você pode fazer para evitar que as pessoas se aproveitem de você? Preste atenção a como você se sente, porque isso está te dizendo algo. Baseado na ideia estoica de autoconsciência, preste atenção a como você se sente. Os estoicos pensavam que era importante pensar em si mesmo para entender seus sentimentos e desejos. Ao prestar atenção aos seus sentimentos, você pode saber se está ou não sendo bonzinho demais e se esgotando mentalmente. Isso permite que você mude seu foco e encontre um bom equilíbrio. Pensar em si mesmo e se colocar em primeiro lugar é uma coisa gentil que você pode fazer por si mesmo. Então, se você se sente muito ocupado, cansado, irritado ou usado, é hora de ouvir como você se sente. Se algo que você não precisa fazer te faz sentir tão mal, você não deve mentir para si mesmo sobre isso. Em vez disso, descubra como a ajuda que você está dando afeta a sua saúde. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele possa ser útil. Compartilhe com seus amigos e familiares que possam se beneficiar também com esse conteúdo. Se você gostou, deixe o seu like, e se não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. Eu agradeço a sua generosidade. Obrigado e até o próximo vídeo.